Oi, sejam bem-vindos ao documentário Ciência e Raça, Potências que Inspiram. Olá, eu sou Daniele Santos de Souza, sou professora de História aqui do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campo Salvador. Sou formada em História, graduação, mestrado e doutorado pela Universidade Federal da Bahia. Vamos aqui conversar um pouco. Em 2002, a Universidade Estadual da Bahia, a UNEB, foi pioneira no Brasil em implantar o sistema de cotas raciais no seu vestibular. Isso, àquela altura, a maioria de vocês talvez não fossem nem nascidos, mas causou um grande rebuliço na sociedade baiana. Paralelo, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, também implementou o sistema de cotas raciais, garantindo metade das vagas, na UNEB foi 50% das vagas, para estudantes negros oriundos de escolas públicas. Isso incendiou o país, que há 2 décadas, desde a Constituição de 1988, discutia-se e cobrava-se do Estado brasileiro políticas públicas de combate à discriminação racial no nosso país e políticas públicas de combate à desigualdade em que a população negra estava alijada no nosso país desde o final do século XIX. Pois bem, 2005 foi a vez da UFBA adotar a política de cotas após grande pressão, inclusive do movimento estudantil dentro da universidade. 2007 foi o Cefet, se não estiver enganada, 2006 foi o Cefet, aprovou o sistema de cotas para ingressar no que hoje é o IFBA, e paulatinamente diversas universidades federais, Cefets, depois institutos federais do Brasil, começaram a discutir. Havia uma pressão muito grande, um engajamento do movimento negro, e em 2012 foi aprovada finalmente a Lei de Cotas Raciais, que instituiu a política nacional em todas as universidades federais e institutos federais do país, implantou a Lei de Cotas. Com a criação da Lei de Cotas, a representatividade negra aumentou em diversos setores, trazendo inspirações para gerações futuras. A lei de cotas é essencial para promover a potência negra, mas isso requer práticas inclusivas e equitativas. Meu nome é Alane, sou professora de Química aqui no Instituto Federal Bahia, Campo Salvador. Bom, gente, eu acho muito importante ter mulheres negras na ciência, A gente sabe que esse universo é um universo muito restrito, geralmente ocupado por homens e homens brancos, que são ditos como cientistas. A gente até vê muita figura de cientista sempre representada por um homem branco. Então, eu acho muito importante que as mulheres negras elas tenham esse lugar de destaque na sociedade. A gente precisa ocupar esses espaços e a gente precisa inspirar outras mulheres, outras meninas negras também a seguirem as áreas das tecnologias. Bom, gente, o que me inspirou para seguir na área de Química foi justamente uma professora que eu tive aqui na antiga Escola Técnica, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu sou cria daqui do Instituto Federal Bahia. Na época, a Escola Técnica, eu tinha uma professora de Química, o nome dela era Dejane, professora de Química Analítica, e foi ela que me inspirou, até porque também ela era uma mulher negra, periférica, e eu gostava muito das aulas de Química. Então foi a professora Dejane, um modelo, uma inspiração, que fez com que eu seguisse nessa área de Química. Eu sou Danilo, sou professor de Química aqui no IFBA, em Campo Salvador. E vou bater um papo com o Andrew. Andrew disse que quer me perguntar alguma coisa, não é, Anderson? Vamos conversando aqui e você me pergunta. Qual a primeira pergunta? Professor Danilo, qual foi o motivo pelo senhor querer se tornar um professor de Química? Então, primeiro eu vou lhe dizer por que eu queria ser professor. Lá desde sempre eu queria fazer alguma coisa que eu gostasse. E aí quando eu estava chegando nessa fase de vocês agora, no ensino médio, terminando o ensino médio, o professor de matemática me falou sobre ser concursado. E me contou mais, porque se a gente fizesse um concurso, ia dar trabalho para fazer um concurso, mas a gente ia ter um negócio chamado estabilidade. Eu estava jovem, precisava de dinheiro em casa, pensava muito em trabalho, não arranjava trabalho em nada, lugar nenhum.
Então pensei, se eu fizer um concurso, eu vou ter esse problema, vou resolver esse problema. Não vou ter problema com dinheiro, porque eu vou ter um salário fixo. Vou pensar em fazer concurso. Mas vou fazer concurso para quê? Qual a área que eu gosto? Uma outra história, fiz vários concursos. Mas desde sempre, até nas férias, eu pensava em ajudar os colegas nas atividades de casa, nos trabalhos da escola. Então eu disse, poxa, ser professor é legal. Eu vou gostar de ser professor, que vai dar certo. Vai ficar bom. E assim, disse, vou fazer um concurso para ser professor. Mas foi logo de primeira, assim? Não foi de primeira, não. Eu fiz vários concursos. Primeiro, quando eu já estava na faculdade, eu já comecei a trabalhar. E aí, tentava trabalhos de diversas coisas. E era muito difícil. Só acaba aí fugindo para a informalidade várias vezes. E na hora da escolha da área, ser professor de quê? Então, assim, foi alguma coisa que eu gosto mais. E eu gostava mais das exatas. Então, fiquei bem na dúvida, química, física ou matemática? Sim. Dessas três, a matemática me parecia mais abstrata. Apesar de parecer que a física é mais, né? Mas a matemática me parecia mais abstrata. Então, eu acabei focando no que me atraía mais, que era a química e a física. A física me parecia ter mais matemática. Corri para a química e gostei da química. Disse, bom, na química eu vou ter menos concorrência, é algo que eu gosto e eu vou conseguir um emprego na área que eu preciso. Porque você há de entender que para a gente conseguir emprego não era muito fácil, né? Eu já estou com 30 e alguns aninhos. Tá novo, Eu rapaz. sou da época que colocava foto no currículo para entregar na empresa. E aí os currículos, a primeira seleção do currículo era pela foto. Então, eu não passava bem, não. Então, concurso não tinha foto. Era pelo que eu sabia, era pela minha capacidade em si, e não pela imagem física. Então, professor Danilo, teve alguma representatividade negra que te inspirou a seguir na área de química? Então, Andrew, na área de química especificamente, não. E também, para mim, nessa área, quando eu estava tomando essa decisão, eu estava adolescente no ensino médio. Então eu trabalhava e estudava. Eu assistia pouquíssima coisa. O acesso à informação que a gente tinha era pelos livros. Os livros não mostravam cientistas negros. Até os dias de hoje são pouquinhos. Se você pensar na ciência, quem é que aparece? Um branco com cabelo para cima e a língua para fora. Apesar da gente saber que existem muitos negros, mas os cientistas eram majoritariamente brancos e homens. As imagens que a gente tinha de negro visível era basicamente Glória Maria no Fantástico, no Globo Repórter, uma vez ou outra. Então, para mim, enquanto negro, eu não via num lugar assim de ser inspiração para outro. Eu não percebia isso. A imagem mesmo era o que eu vou ser, porque eu preciso me sustentar. Eu não tive herança de pai, de mãe, a família toda eu não tinha. Então, o pensamento era muito disso, do dinheiro mesmo. Não era de uma representação. Hoje em dia, a gente já tem essa preocupação. A gente já pensa nos livros, em mostrar nos livros imagens de negros, de mulheres também, nos livros de ciência, nas imagens de ciência também. Mas ainda assim, quando a gente vai olhar as premiações, a maior visibilidade dos cientistas não são negros. São quase sempre brancos. Se a gente pensar, eu postei recentemente no Instagram uma pesquisa mostrando a quantidade de pessoas que ganharam o prêmio Nobel de Química. E se eu não estiver enganado, foi apenas 2 negros na história inteira. E se eu não estiver enganado também, não lembro com certeza, mas acho que 4 mulheres. Todos os outros foram homens brancos. Então, agora que essa representatividade está começando a ser importante, a se tornar importante, que as pessoas estão se preocupando com isso. E a gente começa a ver mais negros em outros lugares, em lugares de destaque, para inspirar essa nova geração que está chegando aí.